Pense nisso. Vendo essa peça hoje à noite de Apocalipse, pense sobre onde você vai passar a eternidade. A gente não pensa nisso muito, mas onde você vai passar a eternidade é muito importante saber. Mas agora, sem mais demora, sem mais palavras, eu vou deixar o grupo apresentar, o grupo M268 apresentando Apocalipse. Astrólogos e adivinhos observavam os céus, crescendo no nosso lado espiritual. Nunca na história foi viável a destruição do homem pelo próprio homem. Mas isto se tornou uma terrível realidade em nossos dias. Em nossa geração temos visto o surgimento da bomba atômica, foguetes de longo alcance, aviões supersônicos, guerras nas estrelas, clonagens, descobertas científicas e a AIDS. O mundo está enfrentando problemas que nunca antes conheceu e não tem soluções. Somente Deus tem respostas seguras quanto ao futuro da humanidade. Respostas que foram anunciadas séculos atrás e registradas num livro chamado A Bíblia. Respostas que vão se realizar somente com a volta de Jesus Cristo para reinar sobre o mundo. Felizmente, este evento está bem próximo, pois muito em breve Jesus voltará. Breve ele volta, se breve ele volta, é sua promessa, ela vai se cumprir. Jovens, crianças, mulheres, é essa mensagem que todos precisam ouvir. Breve ele volta. Breve ele volta. Este livro começa com esta promessa: bem-aventurados que leem, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Deus revelou ao homem, por meio de seu discípulo João, as coisas que acontecerão no futuro, e Deus quer que tenhamos tempo para ler o que João escreveu, a fim de estarmos prevenidos e preparados para o que há de acontecer. Os 3 primeiros capítulos são cartas escritas por João a 7 igrejas em 7 cidades que existiam na Ásia no primeiro século. O nome de cada uma tem um significado, que indica a característica da igreja daquela cidade.
Cremos que essas igrejas também representam os 7 períodos da história da igreja, dos tempos de Cristo até agora. Igreja de Éfeso, que tem o significado de desejável, é a igreja do primeiro século, ativa, perseverante e firme, rejeitando as heresias e o falso evangelho, mas é advertida por ter abandonado o primeiro amor e é convidada a arrepender-se do seu pecado e voltar à prática das boas obras. Igreja de Esmirna, cujo nome significa erva amarga. Jesus declara conhecer o seu sofrimento e a sua perseguição. É a igreja dos mártires. Para ela, não houve condenação e é incentivada a ser fiel até a morte. Uniu-se ao Império Romano e Cristo a exorta a cuidar para que não deixe pessoas se infiltrarem com enganos, levando muitos a pecarem contra Deus e a negarem o Senhor e Salvador. Igreja de Tiatira, que significa sacrifício contínuo. A ênfase é que Deus conhece profundamente o íntimo e julgará tanto a perseverança da fé desta igreja como a tolerância com práticas imorais. Igreja de Sardes, que tem o significado de remanescente. É a igreja da época da Reforma, onde homens de Deus foram usados para trazerem-na de volta à sã doutrina e abrir os olhos de muitos sobre heresias religiosas. Igreja de Filadélfia, que significa o amor fraternal. A igreja missionária da época de Wesley, Guilherme Carey, Hudson Taylor, morava. Pessoas que diante de uma porta aberta aproveitariam para levar o Evangelho de Cristo a todos os lugares. Cristo promete guardar esta igreja da provação. Igreja de Laodiceia é a última e significa governo do povo ou democracia. É o retrato da igreja do século XX, independente e apóstata, que deixa Cristo do lado de fora. Essa é a igreja do nosso tempo, no qual Cristo voltará. Nos últimos dias, a igreja se sentirá seduzida pelos prazeres do mundo, pelas artimanhas de Satanás e pelas atraentes doutrinas dos falsos cristos e profetas que invadirão, tentando, se possível, enganar os próprios eleitos. Mesmo assim, Jesus ainda diz à sua igreja: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. O Santo Espírito desceu aqui, encheu a todos de poder. O testemunho de fiéis cristãos fez pecadores renascer. Fiéis em Cristo sem qualquer temor, saíram
sobrevirão tempos difíceis, pois os homens, eles se tornarão avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores e desobedientes aos pais. Muitos se tornarão ingratos, impuros, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores. Serão inimigos do bem, cruéis, não terão domínio próprio. Alguns se revelarão como traidores, outros serão atrevidos, enfatuados. Terão mais prazer nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus. Terão em si forma e aparência de piedade, mas negarão ao Senhor o poder. Já no final, tempos difíceis virão. Os homens vão negar a Deus. Os homens vão negar a Deus. Avarentos, arrogantes, desobedientes aos pais. Avarentos, arrogantes, desobedientes aos pais. Avarentos, arrogantes, desobedientes aos pais. Traidores, atrevidos, sem domínio de si. Traidores, atrevidos, sem domínio de si. Eles servem desprezando o bem. Já no final, tempos difíceis virão. Os homens vão negar a Deus. Os homens vão negar a Deus. Orgulhosos, egoístas, cruéis, mais amantes dos prazeres que de Deus. Orgulhosos, egoístas, cruéis, mais amantes dos prazeres que de Deus. Orgulhosos, egoístas, cruéis, mais amantes dos prazeres que de Deus. Sempre aprendem, estudam, pesquisam, mas não têm conhecimento da verdade. Sempre aprendem, estudam, pesquisam, mas não têm conhecimento da verdade. De Cristo a verdade. Já no final, tempos difíceis virão. Os homens vão negar a Deus. Os homens vão negar a Deus. Já no finalzinho, Haverá angústia das nações, e perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desfalecerão de terror, pela expectação das coisas, sobrevirão ao mundo. Porquanto os poderes dos céus serão abalados. Então verão em uma nuvem o Filho do Homem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção
se aproxima. O próximo evento do calendário de Deus é o arrebatamento da igreja. Sem mais nenhum aviso prévio, todas as pessoas, salvas pela fé em Jesus Cristo, desaparecerão do planeta Terra. O que está acontecendo? O que é errado? Mas que falta de educação! Me deixaram falando sozinho! Coisas estranhas estão acontecendo! Aviões estão caindo e nossos pães sumiram! Bem que eles nos avisaram. A palavra de Deus afirma que o Senhor, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Nas nuvens eu vou encontrar Jesus. Nas nuvens eu vou encontrar Jesus. Alegrias eu vou para o céu com o Senhor, pois nas nuvens eu vou encontrar Jesus. A esperança de ir ao céu vai se realizar. A terra de amor pra sempre vou morar. Nas nuvens eu vou encontrar Jesus. Nas nuvens eu vou encontrar Jesus. Alegrias eu vou para o céu com o Senhor, pois nas nuvens eu vou encontrar Jesus. Contemplar a face do Senhor, também nas nuvens adorar aquele que me amou. Nas nuvens eu vou encontrar Jesus. E nas nuvens eu vou encontrar Jesus. Alegrias eu vou para o céu com o Senhor, pois nas nuvens eu vou encontrar Jesus. Pois nas nuvens eu vou Dois acontecimentos ocorrem simultaneamente com a humanidade. Um se dará no céu e outro aqui mesmo na terra. Em primeiro lugar, veremos o que irá acontecer com aqueles que algum dia aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A Bíblia nos fala que no arrebatamento os salvos serão levados com seus corpos incorruptíveis até as moradas de Deus, para dar início ao tribunal de Cristo e às bodas do Cordeiro. A Bíblia frequentemente chama Jesus de noivo, e a igreja, composta dos salvos de todos os tempos, é chamada de noiva, já comprometida com Cristo, embora até esse ponto da história, fisicamente longe dele. Mas no dia do arrebatamento, o Senhor Jesus virá
e levará sua noiva à sua casa para realizar o casamento. Será uma festa de grande alegria, tanto para a noiva quanto para o noivo. O apóstolo João, quando viu essa cena em uma visão, escreveu o seguinte: alegremo-nos, exultemos e demos-lhes glória, porque foi-lhe dado vestir vinho finíssimo, puro e resplandecente. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, que serão avaliados ou julgados no grande tribunal de Cristo, que acontecerá nos céus. A Bíblia continua: porque importa que todos nós compareçamos ao grande tribunal de Cristo, para recebermos, conforme o bem ou o mal que foi realizado na terra por meio do corpo. Neste julgamento, não se decide quem vai para o céu ou quem vai para o inferno, pois todas as pessoas que estão neste tribunal já estão com Cristo. O que será decidido aqui é a recompensa de cada um, de acordo com as obras que tiverem feito aqui na terra. E as nossas obras serão avaliadas pelo critério de Deus. A Bíblia diz: a obra de cada um se manifestará, porque o dia demonstrará. Pelo fogo será revelado, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se permanecer a obra de alguém que sobre fundamento edificou, esse receberá galardão. E esse galardão será entregue em forma de coroa a todas as pessoas que durante sua vida na terra se dedicaram em fazer a vontade de Deus. E essas coroas simbolizam a autoridade que o Senhor Jesus irá repartir com os seus servos fiéis, no reino, na eternidade. Num quadro de grande beleza, o apóstolo retrata o momento em que esses galardões, essas coroas, serão depositados aos pés de Cristo, o Cordeiro, indicando que a ele sim pertence todo o mérito, e que tais recompensas nada significam sem a pessoa bendita e a autoridade real de Cristo. O apóstolo ainda nos adverte: filhinhos, agora, pois, permanecei firmes, para que quando ele se manifestar tenhamos confiança, e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. O apóstolo João também contemplou, em visão, a cena grandiosa, em que diante do trono divino, perante um mar de cristal, homens e anjos celebrarão a vitória iminente do Cordeiro, e entoarão um louvor, que ecoará nas amplidões eternas. Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e toda glória, e todo louvor. Sabedoria, riquezas, força, poder.
Enquanto a igreja, a noiva, está celebrando seu casamento, sua eterna união com Cristo nos céus de Deus, aqui no planeta Terra as coisas não irão muito bem. Haverá 7 anos de muita angústia, jamais vista em outra época. A figura em destaque nesses 7 anos será uma pessoa chamada Besta, ou mais conhecida como Anticristo. Ela irá dominar todo o comércio do mundo, exigindo que cada pessoa seja identificada com um número gravado na testa ou na mão. Esse número terá como prefixo 666, que provavelmente significa a trindade do diabo, Satanás, o Anticristo e o falso profeta. Será uma pessoa com grande capacidade diplomática. O mundo está um verdadeiro caos. Há vários países em guerras, outros morrendo por causa da fome, assaltos, doenças, corrupção e até miséria. E outros ainda declaram-se dependentes de Jesus Cristo, que se chamou de Messias. Ele veio há 2000 anos para, como ele disse, salvar o mundo, e salvou. Os cristãos já tiveram 2000 anos para colocar em prática os ensinos de Jesus. E qual foi o resultado? O mundo está pior do que antes. Me chamam de anticristo, e não seria por menos. Como eu seria contra um homem que fracassou durante 2 milênios. Mas agora eu tenho uma solução. Em 3 anos e meio eu vou unificar este mundo, e teremos uma só moeda, um só governo, uma só religião e um só líder. E então este mundo viverá uma era de paz e prosperidade. Já eliminamos com alguns poucos coitados cristãos que ainda acreditavam nos ensinos desse tal Jesus. Sumiram da face da terra. Agora o caminho está aberto. Agora eu vou lhes mostrar o caminho para o paraíso na terra. Nos primeiros 3 anos e meio, o anticristo será uma pessoa que vai ser conhecida como um grande líder e um grande pacificador. Ele vai conseguir resolver a permanente questão do Oriente Médio. Ele assinará um acordo de paz e sua atividade política será tão bem sucedida que o Oriente Médio o aclamará como o grande líder que todos esperavam. O caminho para a manifestação desse indivíduo parece já estar sendo preparado pelos divulgadores da nova era, que anunciam para breve o aparecimento do Senhor Maitreya, o Messias da Era de Aquário, uma era de paz e prosperidade na Terra. Sim, há muitos que me chamam de anticristo, mas na verdade eu sou o Messias, vindo a este mundo para introduzir uma era de paz e prosperidade na terra. Isso é mentira! Mentiroso! Eu segui esse homem durante 3 anos e meio. E agora eu sei quem ele é. Ele é o falso Messias, cuja sede de adoração fez dele o maior assassino da história. O mundo está vendo as suas esperanças de paz e prosperidade ruírem diante de seus olhos. As guerras estão se multiplicando e a fome voltou em proporções mundiais, não mais em pequenas e limitadas regiões. Imortalidade tal que, se todas as tragédias fossem somadas, não se igualariam a esta.
Sim, isto é o início do castigo de Deus sobre todos os viventes que rejeitaram a salvação de Cristo. Boa parte do livro de Apocalipse fala deste período da grande tribulação. O juízo de Deus é descrito em termos de 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. São flagelos cada vez piores, causando incalculável miséria, sofrimento e morte, dizimando a população do planeta. A primeira taça nos fala de uma chaga maligna, o que nos faz pensar na AIDS, uma doença já descoberta pelos médicos de hoje, com potencial capaz de acabar de vez com a humanidade no planeta Terra. Depois, a água do mar irá se transformar em sangue, todos os peixes irão morrer. Nós podemos até imaginar o mau cheiro que provocará isso. Os homens serão forçados a beber sangue, e a Bíblia nos diz que disso são merecedores, pois mataram profetas e santos. O sol aumentará o seu calor, um aquecimento global, causando temperaturas insuportáveis na face da terra. Haverá pragas de gafanhoto com picada semelhante à de escorpião, causando tremendas dores. Haverá fome, com escassez tão séria de alimentos que nem mesmo havendo abundância em dinheiro, será possível comprar comida, levando muitos à morte. Com isso, a violência aumentará cada vez mais, pois os homens matarão uns aos outros por um pedaço de pão. O livro de Apocalipse fala também que haverá grande mudança no clima, com tremendos ventos, relâmpagos, trovões e inundações. Haverá terremotos como nunca houve antes. Os continentes irão se mexer, ilhas irão desaparecer. Serão 7 anos terríveis. É a angústia de Jacó, a grande tribulação. Na angústia, os homens irão blasfemar contra Deus, querendo morrer, pedindo para que os montes caiam sobre eles, porém não encontrarão alívio. Sim, na segunda metade da tribulação, o anticristo vai romper de vez o acordo que fez e vai iniciar uma perseguição contra o povo judeu, com a finalidade de acabar de vez com este povo. Eles, os judeus, reconhecerão que o Jesus, a quem eles rejeitaram há 2000 anos atrás, é de fato o Messias, o seu Salvador. E milhares de pessoas irão se converter. 144 mil evangelistas israelitas irão se levantar e tentarão convencer o mundo de que Jesus é o Senhor, provocando ainda mais a ira do anticristo. Ele, o anticristo, convocará todas as nações em um lugar chamado Vale do Megido ou Armagedon. Como todo o resto do mundo, lutando contra a pequena Israel, será impossível imaginar que um judeu sequer escape vivo dessa chacina. Neste ponto, começa a intervenção do nosso Deus. Jesus Cristo descerá dos céus com seu poderoso exército de anjos, e nós, junto com os remidos, para esmagarmos as forças do inimigo. Será uma vitória total. Nestes dias, haverá rios de sangue no Vale do Megido, com a matança de milhares de homens e animais. O apóstolo João escreve: eis que vi os céus abertos e apareceu um cavalo branco. O nome do seu cavaleiro é Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como as chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia, a não ser ele mesmo. E o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus.
seguiam-nos os exércitos dos céus, com seus cavalos brancos, vestidos com linho fino, branco e puro. Durante esse tempo, com Jesus reinando pessoalmente sobre a terra, haverá perfeita paz. As nações converterão as suas espadas em arados, isto é, acabarão os gastos em armamentos. As riquezas do mundo serão usadas para o bem do homem e não mais para matar. Não haverá mais justiça. Os governos serão rigorosamente honestos, sem suborno ou favoritismo. A palavra nos diz que a paz vai afetar toda a criação. Crianças vão brincar com escorpiões e o cordeiro vai deitar-se ao lado do leão. A terra não irá produzir erva daninha, somente o que é bom. Todos andarão pelas ruas da cidade com toda segurança e tranquilidade. Haverá de fato paz e segurança. Durante milhares e milhares de anos, Deus quis que o homem se sujeitasse voluntariamente à sua liderança. Mas o homem sempre foi rebelde e teimoso, insistindo em ser senhor de si, tendo como resultado final o fracasso total. Agora Deus, havendo colocado seu filho no trono para reinar com cetro de ferro, vai obrigar todos a obedecê-lo.
Todos os homens terão que se submeter à liderança de Cristo. E os homens verão o verdadeiro paraíso que a terra pode se tornar quando Cristo, Senhor dos senhores, Príncipe da paz, o mesmo de eternidade em eternidade, será o Rei desse mundo. No final do milênio, todos os homens e mulheres de todas as nações irão ressuscitar. Mas aquelas pessoas que não aproveitaram a salvação que Cristo ofereceu ao mundo serão julgados por Deus no trono branco. Mas nesse julgamento não será para ver quanto pecado tenha cometido, e sim quanto a verdade tenha rejeitado. João nos escreveu: vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado, cuja presença fugiram os céus e a terra. Vi também os mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono, e livros foram abertos. Ainda outro livro foi aberto, o livro da vida. O mar entregou os mortos que nele havia. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam, e cada um foi julgado de acordo com o que estava escrito. Então, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Você já teve a sua chance.
ele nos diz: vi novo céu e nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar não existe mais. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como noiva adornada para o seu esposo. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Rompeu a voz dos
tão longe, tão distante, que não se tem limite para compreender o poder de Deus. Porque mesmo antes de nós nascermos, mesmo antes de você nascer, mesmo antes de você ser formado no ventre da sua mãe, Deus já conhecia a nossa história e já saberia de todos os fatos que iriam acontecer. E nos deixou um manual, a Bíblia, para que pudéssemos estarmos atentos a todos esses fatos e acontecimentos e assim não perecer. Ora, a Bíblia fala que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Ou seja, você não precisa ir para lá. Não é o seu lugar, o inferno. Mas para aqueles que creem em Cristo e aceitam a sua palavra, aceitam o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, a Bíblia fala no livro de João, no capítulo 14, quando Jesus diz: não se turbe o vosso coração, não estejam atemorizados em seus corações. Crede em Deus, crede em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito. Ou seja, ele foi preparar um lugar. Lugar este que essa noite foi falado aqui. Um lugar de paz, onde a morte não entrará, a tristeza não entrará, onde não choraremos mais a morte dos nossos parentes, dos nossos entes queridos. Porque a vida lá é eterna, não tem fim, é ilimitada. Mas para chegar neste lugar, para entrar nas portas do céu, pelas portas do céu, é necessário que você lave as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que a sua vida transformada possa assim estar diante de Deus. Hoje eu vi uma frase muito interessante e muito falsa também. Estava escrita: não existe salvação fora da caridade. E isso é uma mentira que o diabo usa para iludir as pessoas. Porque não é por suas obras que você será salvo. Não é pela sua boa ação que você será salvo. Não é pelo seu comportamento. Talvez você que goste de ser taxado de bonzinho, de caridoso, de pessoas que dão oferta, dá presentes em épocas específicas do ano, como o dia das crianças, de Natal, ou festa qualquer. Você junta aquele dinheiro, compra presentes e oferece às pessoas. Se você pensa que isso levará você a Deus, você está muito enganado. Porque a Bíblia fala que salvação está no ato de confessar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Se você confessa a Cristo que Ele é seu único Senhor, aí sim você obtém a salvação. Porque o mérito humano, todo o trabalho humano, não é nada diante do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. E é este sacrifício que você precisa aceitar. Na visão de João ele fala: vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, que a sua presença era tão poderosa que fugiu dele o céu e a terra. E não se achou lugar para eles. Imagine um poder de Deus tão grande. Imagine um Deus tão poderoso assim, que quando Ele se levanta, quando Ele olha para a terra, o mar e a terra desaparecem, porque não aguenta o poder que há no nome de Jesus, no nome dEle. E é esse Deus que essa noite te convidou para vir aqui, para que você ouvisse a palavra da verdade e não fosse para o inferno. João continua falando: e abriu-se o livro, e abriu-se o outro livro, o livro da vida, no qual todos foram julgados de acordo com o que estava escrito. E ele encerra este capítulo dizendo: todos quantos não foram encontrados no livro da vida, todos os nomes que não foram encontrados ali naquele livro escrito, foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte, o lago de fogo. Você quer ter o teu nome escrito no livro da vida essa noite?
para que no dia que Jesus Cristo venha buscar a sua igreja e julgar as nações, ali você possa entrar nos céus pelas portas. Curvemos todos as cabeças nesse instante. Vem morar em meu coração, porque eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Lava as minhas vestes no sangue do Cordeiro, para que eu me torne mais alvo que a neve. Escreve também o meu nome no livro da vida, do qual ninguém jamais poderá tirar. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Já em nome do joelho, queremos agradecer a todos os irmãos que com carinho, com amor, nos receberam em suas casas, acolhendo por mais quanto tempo. Esperamos que a graça de Deus esteja com todos vocês e que muito em breve vocês possam ter recursos para que possam terminar essa igreja e possamos aqui cantar com esse tempo muito bonito, maravilhoso, maravilhoso. Temos a esperança de que estaremos com o Senhor no seu reino para todo o sempre. Foi dada nesta noite, mais uma vez, a oportunidade àqueles que não aceitaram ainda o Senhor Jesus para que tomem esse passo decisivo. Nós queremos agradecer mais uma vez a todas as pessoas que atenderam o convite e vieram participar dessa festa espiritual. Nós desejamos que Deus abençoe a todas as pessoas aqui presentes nesta noite. Amém. Está bem.